Discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Segunda-feira, 21 de julho, estamos de volta! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, é bom saber que você está com a Melodia. Nesse momento, além da nossa frequência, 87,9 FM, nós estamos também ao vivo para o Instagram e o Facebook. Então você pode curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão. Sem mais delongas, na manhã desta segunda-feira estou recebendo o pastor Valverde. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos ouvintes aqui da Melodia, né? Meu nobre professor Lucas, que vem acompanhado com o professor Eliel. Para mim é uma honra ter vocês aqui Amém. na mesa. Eu amo essa ideia desses jovens que estão buscando esse conhecimento. É maravilhoso. Eu me sinto muito à vontade, muito feliz. Seja muito bem-vindo aqui, viu, meu querido? Vocês. Amém. Conosco também o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila, pastor Valverde, professor Luca. E hoje eu digo que hoje a mesa está entre amigos. O bom é que hoje o debate não tem debate, hoje é trocar ideia. E é sempre um prazer. Isso também fica de atento, né, para os ouvintes. Estejam sempre cercados de boas pessoas, né? Muito bem, e pela primeira vez em nosso debate, o professor Luca Lourenço. Lucas, seja bem-vindo. Opa, bom dia a todos. É uma dádiva estar aqui com esses homens grandes aqui. É uma honra poder estar aqui ministrando a palavra, porque a gente nasceu para isso, né? Para evangelizar, para falar do nosso Criador, que é tão maravilhoso. Então, essa mesa aqui é uma satisfação muito grande, porque a gente só vai fazer aquilo que a gente ama, né? Que é falar de Deus. Então, é muito bom. Vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir o professor Eliel que apresente este momento ao Senhor. Pai amado, Pai querido, te agradecemos pela honra e a dádiva que o Senhor tem nos dado, Pai, de estar aqui. Amém. Quero que o Senhor possa, Pai, abençoar nossa mente, nosso coração, a nossa boca, para falar tudo concernente que o Senhor deseja. Possa abençoar vidas, Pai, pessoas agora que estão trabalhando, talvez na correria, e vão ouvir, Pai, um pouco da Tua palavra e vai ser edificada. Que hoje possa mudar esse debate, a vida e a alma das pessoas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum. Aspas. Sinceramente, não sei se é impressão minha, mas a sensação que tenho é que está se multiplicando o número de crentes com cada vez menos conhecimento bíblico. O despreparo fica claro em conversas e até mesmo em orações erradas. Isso é um reflexo da vida moderna que facilmente possibilita um conhecimento superficial? Fecha aspas aí. E a pergunta do nosso tema é esta: a vida moderna está nos tornando crentes superficiais e com pouco conhecimento bíblico? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Pastor Val, muitos estudiosos, pregadores, têm chegado a essa constatação que nós estamos vivendo um tempo de superficialidade em relação ao conhecimento bíblico. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Meu querido, eu vou começar por Oséias 4:6, né? Que ele diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Essa é a base singular desse assunto. Agora, o que me chama a atenção é que esses costumes de hoje, nós estamos voltando à Idade Média, e dessa vez não é imposto, né, pelos reis, muito pelo contrário, né?
nós estamos voltando para a Idade Média com relação a essa questão de separar, fazer um muro ou uma barreira, um rio muito grande, não há mais uma ponte entre as pessoas comuns e o clero, ou as pessoas que conhecem, que buscam isso, né? Uma classe privilegiada. Como na Idade Média, os filhos dos reis, né? Os grandes, as monarquias, eles levavam seus filhos para estudar teologia. E aí o povo não tinha conhecimento de nada, o povo só trabalhava. Mas não era uma opção do povo, era uma opção dos reis. Hoje em dia é uma opção do povo continuar alienada. Não, eu não quero mais saber disso, eu vou ficar com minha internetzinha, ou eu vou me informar do que a internet me diz a respeito de Deus e de teologia. Uma coisa é você ser informado, né, e pegar cortes e likes e comentário, né, aqueles vídeos curtinhos para saber alguma coisa sobre Deus e achar que é professor. E a outra é literalmente você estudar a palavra de Deus. Então as pessoas hoje acham muito mais cômodo você pegar algumas informações e não o conhecimento totalitário da coisa que é, né? Sim. E quando a palavra de Deus fala em Mateus, examinai as escrituras porque dela procede palavra de vida eterna. Será que a gente tem buscado as escrituras como exame, né? E quando o Oséias fala isso, ele não fala para o povo que é fora do arraial, né? Fora da igreja. Ele fala hoje para os que são crentes, o meu povo, Deus falando para o povo, meu povo, quem é? O povo dele, o povo escolhido, a raça eleita, a geração, né? Meu povo perece. Perece por falta de quê? Por falta de conhecimento, né? O que a gente tem feito para ajudar isso? Porque isso também vem muito de nós aqui. Quando eu vejo aqui o professor Eliel, né? E esse jovem Lucas aqui, buscando isso e sendo professor e vendo essas coisas, me alegra o coração, porque eu vejo assim, bom, essa geração, ela quase toda está perdida, mas ainda tem aqueles, né, que ainda estão levando essa palavra, esse conhecimento. Porque o verdadeiro ministério de Jesus era literalmente isso, ensinar. Sim. Jesus os milagres que ele operava era para mostrar qual era o atributo dele, né, de onde ele veio. Mas o verdadeiro ministério de Jesus é ensinar. E ensinar Jesus na Galileia, ensinar Jesus na montanha, ensinar Jesus no barco, né? Em Cesareia. Jesus sempre ensinava. E a gente hoje não tem professores à altura, os pastores não querem ensinar, os jovens não querem aprender, então finge que todo mundo. Um finge que ensina, outro finge que sabe, outro finge que está aprendendo, e aí finge que é crente. Todo fingido. Exatamente. Quando na verdade o cunho mesmo é buscar o entendimento e conhecimento da palavra, da literalidade da palavra. E fortalecer a fé. Ô, professor Eliel, a gente encontra o problema nas mais diversas camadas. Desde lá da base, do discipulado, que resumiram para um curso simplificado, foi discipulado. Aí o cara tomou um curso lá de 2, 3 meses, pronto, foi discipulado. Até na mais alta cadeia, que são os cursos teológicos, que também foram reduzidos o tempo, sim, as disciplinas. Fiz um curso teológico, quando você vai ver, é um meia boca, né, que o cara tem. Os textos bíblicos em muitas igrejas passaram a ser usados como frases de efeito. Jargão, né? Jargões, enfim, sem falar outras brincadeiras que se fazem em nome de um estudo do conhecimento da palavra. O que aconteceu, professor Eliel? Perfeito. Eu vou ser um pouquinho mais anterior, que a gente sempre fala aqui nos debates, né? A gente olha sempre para a igreja como um todo, mas esquece os pormenores. Por exemplo, você vai olhar desde a história da igreja como que era a dedicação dos apóstolos em geral, às crianças, aos jovens, aos adolescentes. O mal da igreja é a ideia futurística. Não, as crianças é a igreja do amanhã. Fulano de tal é a igreja do amanhã. Não, amanhã eu faço o curso teológico. Amanhã eu estudo. Essa ideia de futuro e não vive o próprio presente. Você tem igrejas aí que quando vai falar de ministério infantil, de jovem, de adolescente, não tem um investimento. E quando o investimento é botar fumaça, festa e mortal para trás. E não tem Bíblia, não tem nada. Sim. E aí depois vai reclamar que viram uns adultos fraco, raso e que não aguentam uma tempestade. Por quê? No começo não tinha base, né? Não tinha fundamento. E isso também, né, já mandar um beijão aí que tá assistindo, ó, pastor Leandro, ó, mandar um beijo pro meu pastor aí, que graças a Deus nossa igreja tem trabalhado a fundo
desde a base. Mas só respondendo também um outro detalhe da pergunta, pastor, e já linkando o que o pastor Valverde falou, quando você olha para a Idade Média, como que o diabo foi calmo, né? Como que ele trabalhou assim, ó, 1000 anos, devagarzinho, para fazer a gente retornar ao que a igreja, os pais da igreja tentou tirar, que era o quê? A volta à leitura da Bíblia. O diabo conseguiu tirar. Antigamente era proibido. 1000 anos de história proibido, queimado, envenenado, as páginas da Bíblia. Não, acabado. O que os cristãos fizeram? Lutavam para ler. Hoje, liberdade, celular, tem Bíblia de R$19,90, tem Bíblia de R$9,90. A gente faz ao contrário. A gente está devolvendo para o clero. A gente fala, não. O papel de estudar a Bíblia é para o professor Luca e o pastor Valverde. Esse não é o meu papel. Não, o papel de explicar é o pastor no domingo, no seminário teológico. O papel de explicar agora vai ficar para um podcast. Ou seja, a igreja fez algo que na Idade Média foi combatido. Tirar da igreja o poder e liberar o povo. Agora o povo está fazendo ao contrário. Agora eu não quero... Não, deixa que vocês fazem por mim. Eu como de vocês, né? Então, eu percebo, pastor, que o que está acontecendo é só uma volta. Por isso que eu digo que o cristão precisa da história da igreja, porque a história está se repetindo com cenário diferente, personagem diferente, em época diferente. Mas o feeling, a linha é a mesma. O feedback é o mesmo. É a mesma coisa, é o mesmo problema, só que eu acho que está um pouquinho pior, porque naquela época, pelo menos era terceiros que fazia. Eu tinha uma desculpa. Não, foi o Papa Clemente IV que envenenou a Bíblia. Oi. Então eu encostei, eu morri. Hoje não tem nenhuma Bíblia envenenada. Não tem nada. Não, foi Diocleciano que colocou João lá na ilha de Patmos, agora tá difícil de ouvir a mensagem. Não, hoje Agora, tá tudo livre. Posso esquadrinhar esse assunto? Pode? É assim, hoje em dia tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem casado, Bíblia do homem solteiro, Bíblia da rosa, criança, Bíblia cor, Bíblia da criança, Bíblia ilustrada, Bíblia não sei o que, ninguém lê Bíblia. Antigamente não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia e as e pessoas ia buscavam a E Bíblia. a galera lê. Agora, professor Eliel, para a gente concluir aqui essa fala sua, o problema continua acentuado, como se apontava antigamente no pentecostalismo, no neopentecostalismo, ou ele está generalizado? Não, tá generalizado. Claro que eu não vou poder deixar de falar que os extremos Tem as exceções, né? têm essas exceções. E óbvio, eu acho que tem um perigo um pouquinho maior, e aí peço perdão aos meus amigos neopentecostais e pentecostalistas aí da área, porque, infelizmente, esse evento, esse movimento do século da década de 80 e 90 veio para o Brasil, trouxe, qual é a máxima? Qual foi o versículo máximo? A letra mata. É a base do neo e do pentecostalismo. A letra mata. Logo, se a letra mata, eu tenho que evitar o estudo da Bíblia aprofundado. Eu tenho que ficar no raso e aí fora de contexto. totalmente, e ver aquela frase: apenas deixa o Espírito te revelar. Mas te revelar o quê? Se você não lê, não ora e não busca. Então, pastor Gil, eu creio que é geral hoje, igreja tradicional, igreja church, igreja pentecostal, todas estão sofrendo o mesmo problema, mas eu creio que o advento do problema ficou um pouquinho maior devido ao pentecostalismo, ao neo, né? Dizendo que eu não preciso mais ler Bíblia, porque o Espírito Santo vai me baixar um PDF de hebraico e grego na minha cabeça, e eu vou, da noite pro dia, aprender a pregar, aprender a ler Bíblia, porque o Espírito Santo, ele é um professor. Então eu creio que tem essa jogada aí. Muito bem. Gente, se nós voltarmos, professor Luca, à Idade Média, onde a dificuldade era extrema para você estudar as Escrituras, né? Assim, você vai assim, meu Deus, como é que aqueles irmãos faziam? Mas hoje nós temos uma vasta literatura, nós temos materiais, editoras fantásticas, né? Vários auxílios, né? Para você, de todo jeito. Nós temos a internet que pode também contribuir. Nós estamos falando de quê? De uma preguiça, de um desleixo, de quê? Da falta de responsabilidade é o quê, professor Luca? Veja bem, para eu começar a falar sobre isso, eu tenho que colocar o que Jesus diz a respeito disso. Lá em João capítulo 17, é para mim um dos melhores capítulos de toda a Escritura, porque você vai ver ali a oração do próprio Deus. Em João capítulo 17, Jesus está orando ao Pai, estamos falando de poucas horas antes da cruz, e você vai ver Deus falando com Deus através de Deus, né? Então, o Espírito Santo, no versículo 3, ele vai dizer, Jesus vai estar dizendo que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. E o fundamento da Bíblia simplesmente é esse, tornar Deus conhecido.
Então foi Deus que preservou a palavra dele. Então se nós temos esse acesso incrível às escrituras hoje, ou se a escritura teve acesso durante toda a história, por mais que o diabo tentou cessar aí para que o povo caísse nessa ignorância de não ter conhecimento, ele não conseguiu, porque quem é soberano sobre a terra é Deus. Então a escritura sempre esteve acesso ao povo, teve uma época de mais dificuldade de acesso, mas Deus ele sempre preservou a palavra dele. E essa palavra dele é completamente, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ela é inspirada por Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então você vai ver as escrituras tendo mais de 40 autores com capacidades cognitivas e literárias diferentes, mas escrevendo a respeito de um mesmo assunto. Então a Bíblia é completamente inspirada por Deus. Então a nossa dificuldade hoje mesmo é nós mesmos, sabe? Porque não tem coisa melhor do que ler as escrituras. E você só vai sentir prazer em ler nas escrituras quando você ama ele. É o que diz 1 João capítulo 4, versículo 16 e antes, onde João vai estar falando sobre o amor e ele vai nos revelar o que é o amor, o porquê que a gente ama a Deus. É simples, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós temos que entender que se ele nos amou primeiro, nós precisamos primeiro entender o amor dele por nós para a gente dar uma resposta. Então nosso amor está alicerçado em a gente conhecer quem nos ama, correto? E a gente vai conhecer através das escrituras. Então o cristão que não lê as escrituras está basicamente dizendo que ele não ama a Deus, ou que Deus é algo relativo para ele, não é de extrema importância. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Deus é a primazia, ele é o princípio, ele é a coisa mais importante, é a pessoa mais importante para nós. Então a escritura está acessível hoje, e se a pessoa não lê, é porque ela está basicamente dizendo para Deus que ele não é isso tudo que ele pensa, né? Perfeito. Muito bem. Pastor Val, mas e aí, se a pessoa... Qual é o caminho, a melhor forma de estudar a Bíblia? Já que a gente está falando de se voltar a esse assunto, a essa realidade, essa necessidade de conhecer as Escrituras, qual a melhor forma? Olha, não existe a melhor forma de você, ou pior forma, né? Existe o amor pela palavra e por Deus, né? Uma coisa tão interessante que a gente vê no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele se fez carne. O Verbo é o quê? É a palavra. O que está dizendo ali? Que Jesus Cristo é a própria Bíblia. Você só vai querer saber quem é ele e você conhecer ele se você ler literalmente a Bíblia. Você quer ter intimidade com Jesus Cristo? Quer ter intimidade com Cristo? Leia a Bíblia. Relacionamento. É o relacionamento. Você está... Na Bíblia diz que Jesus é o noivo da igreja. Eu não vejo nenhuma noiva casar com um noivo desconhecido. Não conheço. E nem de qualquer jeito, né? Nem de qualquer jeito, né? Sabe os costumes do noivo, qual é a carne que ele gosta, qual agora que ele gosta de dormir à tarde, o café. Sim, verdade, né? Exatamente. Agora, as pessoas querem ter uma aliança com Jesus, uma aliança com Deus, e não quer ter uma aliança com a palavra dele. Então fica incompreendido, isso fica não dá para entender isso, né? Esse é o principal assunto. Eu não gosto de citar, viu, meu nobre? Eu não gosto de fazer essa divisão entre o pentecostalismo e o fundamentalismo. Sim. Porque isso é um erro que a gente cria para dizer que um é isso, o outro é aquilo. Um é pior do que o outro. Eu nasci em berço fundamentalista, batista, né? Mas eu tenho o maior respeito pelos pentecostais de verdade. Por quê? Porque assim, não existe essa diferença entre pentecostal e fundamentalista, porque a igreja criada ali em Atos 2, ela é pentecostal. Quando o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, e isso é pentecostal, né? O que aconteceu? Para confirmar aquilo, testificar, dar um documento, assinar, redigir e mostrar que aquilo era real, o Pedro buscou o fundamento da palavra que estava em Oséias. Não é isso? Oséias 2, né? Joel, né? Joel 2. Então, aí buscou o fundamento da palavra que estava em Joel. Então, quer dizer, houve para tudo isso acontecer, o Espírito Santo de Deus, o pentecostalismo, o fundamento da palavra. Então, não há essa separação. Agora, o que me preocupa é o neopentecostalismo, né? Essa ideia globalizada. E isso preocupa porque eles não buscam isso, né? As igrejas tradicionais e aquela outra igreja que nós sabemos que é a mãe de todas, diz que o maior erro que nós cometemos é colocar a palavra
acima da igreja, quando a igreja está abaixo da palavra, aquela igreja, eu não vou falar o nome. Pra você ver. Isso é um erro terrível teológico, é heresia, porque a palavra de Deus está acima de Sempre, todas as coisas. tudo. Porque Jesus fala assim, o céu e a terra passará, A minha palavra não. mas as minhas palavras não hão de passar. Ele é o alfa e o ômega, são duas letras do grego, né? Que está ali ligado, o primeiro e o último, é a primeira letra e a última letra. Então não tem como você Não tem meio separar. termo, né? Não Tem existe meio meio termo. Então não existe fundamentalismo nem pentecostalismo. Existe o neopentecostalismo e as heresias que vêm em cima disso. Sim. E se você não conhecer a palavra de Deus, você não está conhecendo o próprio Cristo Jesus. Muito bem, são 11 horas e 30 minutos, nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo zap 77 991 71 0030. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Olha só que oportunidade para você regularizar os seus débitos de IPTU, ISS, taxas e preços públicos junto ao município. O programa Regularize 2025 está concedendo descontos de até 90% em multas e juros inscritos na dívida ativa. E você ainda pode parcelar o seu débito. Não perca essa oportunidade. A adesão ao programa é só até o dia 4 de agosto na Secretaria de Finanças ou pela internet, na plataforma Conecta Conquista. Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, estamos de volta na manhã desta segunda-feira, iniciando aqui a nossa semana de debates, né? Claro, você que se liga na Melodia sabe que nós trazemos aqui os temas mais polêmicos ou atuais para serem discutidos à luz da Bíblia. E o tema de hoje é este: a vida moderna está nos tornando crentes superficiais e com pouco conhecimento bíblico? É o assunto de hoje aqui no nosso debate. Vamos lá. Ô, professor Eliel, lá atrás, no Salmos 1, a Escritura já nos orientava o caminho, dizendo que
o Salmos 1, o verso 2, dizendo que a nossa relação com as Escrituras tinha que ser uma meditação diária, constante, de dia e de noite, né? Teria que ser uma leitura meditativa, né? E com prazer. O prazer está na lei do Senhor. Aí eu fico pensando o seguinte, qual é a realidade que nós temos? Assim, muita gente opta pela relação mística, somente mística, com as Escrituras. Eu vou abrir aqui, o que abrir aqui é o que Deus falou, pronto. Pronto, aí o cara abre lá, aí Deus falou, pronto. Fale, Deus. A relação dele com as Escrituras não passa disso. Abri aqui e vi. Ele não quer saber contexto, ele não quer saber histórico e tal. É o que Deus falou ali, né? Essa é uma relação. Outra relação é a relação simplesmente histórica que as pessoas podem ter com as Escrituras. Pelo que eu estou vendo aqui na Bíblia, a Arca de Noé deve estar lá naquele país hoje, próximo ali naquele lugar. Na Ararat. Sim, então vamos buscar lá. Então, para ele é um livro histórico. Sim. Não passa disso, né? E tem pessoas que também só ficam na parte técnica, né? E a gente aqui corre a tentação também de ficar só na tecnicidade das Escrituras, como se fosse somente um livro técnico e que não tivesse vida. Eu queria perguntar o seguinte, qual é a relação honesta que Deus pretende que nós tenhamos com as Escrituras? Perfeito. Primeiro, Gila, o que a gente tem que entender, e a gente está na nossa igreja uma semana de batalha espiritual, né, um seminário de batalha espiritual, todo mundo aqui está em uma batalha. E eu gostei até do que uma missionária ontem falou, quando você aceita Jesus, você se alista de cara, né, para o exército de Cristo. Então você já está nessa batalha. Então logo com isso vai vir sono, preguiça, fadiga. São os inimigos. Os inimigos, as flechas, né? Os dardos, né, inflamáveis. Só que o que a gente precisa ter, o que foi pontuado agora, foi extremos. Olha como é que é interessante. O diabo, ele trabalha com divisão. E para dividir, ele precisa colocar na cabeça de cada ser humano uma ideia diferente. Então tem gente que pensa, isso a gente até estuda na faculdade de arqueologia, sobre o minimalismo e o fundamentalismo. Ou seja, tem uma linha, até da arqueologia bíblica, que acredita mais no que é achado do que o que está escrito. E tem outra linha que prefere o que está escrito do que é achado. Né? Eu normalmente sou dessa linha. Ou seja, não importa o que seja achado da Bíblia, eu continuo com a Bíblia. Sim. Não importa se não achou alguma coisa da Bíblia, eu continuo com a Bíblia. Não é os achados que me faz acreditar nela. Os achados apenas me dão mais uma injeção de ânimo para continuar falando dela. Então, é triste porque o diabo ele tem trabalhado ao longo dos séculos em trazer na cabeça de cada pessoa que, você precisa ser acadêmico. Não, pastor, você é espiritual. Não, eu sou técnico. E a Bíblia não me pede isso. Ela me pede, em 1 Pedro, ser de santo porque eu sou santo. Ser santo não é nem ser acadêmico, nem ser espiritual. É ser santo. É entender que a Bíblia ela precisa ser lida com meditação, não com velocidade. A Bíblia é ser lida com pausa. Eu preciso parar e ler. Só que, olha como que a cultura é sutil. Não sei se vocês lembram aqui, aquela época da... É bem sutil, tá, gente? Parece até evangelístico. Aquela caixinha de promessa, lembra? É bonito, foi legal, né? Você tirava o versículo ali do dia, e o interessante só tinha promessa. Não tinha versículo de Deuteronômio, versículo terrível, não. Era só promessa. Ou seja, não tinha cruz. A longo prazo parecia ser bonito, mas criou qual dinâmica? Não, hoje eu tô rápido, posso ler, não, que eu tenho que trabalhar. Rapidão, deixa eu só abrir a caixa. Vou fazer um tiragosto. Tudo é mais importante, né? Não, tudo é mais importante. Até uma frase de A.W. Tozer que ele diz, faça da coisa importante a coisa mais importante. E aí, o que está faltando hoje? Aí agora eu quero dar uma nota técnica, né? Você que tem a sua Bíblia em casa, que é uma probabilidade gigantesca, ela talvez está pegando poeira, né, pastor? Abra a sua Bíblia e faça um devocional. Devocional, queridos, não é 5 minutos, não é 2 minutos. Tire um tempo, gaste o tempo, até porque conhecer, isso é um detalhe que eu estou até preparando uma mensagem, Deus colocou no meu coração, falando assim, todo mundo conhece o inimigo, já viu? Não, porque o inimigo é sujo, é ardiloso, é o capeta, e não conhece seu general. É uma mania de conhecer o inimigo, a estratégia, mas você não conhece, não tem relacionamento com seu general, não tem relacionamento com seu Deus,
não tem noção nenhuma de qual é a estratégia que ele te deu, mas tem na ponta da língua, fala, não, peraí, Efésios 6 diz da armadura, tu sabe usar? Tu tem perícia? Tem habilidade para usar? Então, o que a gente tem visto hoje é muita fala, muito misticismo, né? Pastor, você ora pela minha vida porque o Senhor tem poder, eu não. É horrível. Né? Não, e cadê o óleo? Cadê? Sem óleo não quero nem oração. Vai. Se não botar a mão na minha cabeça, então... Então, o que está faltando, Gila, é o que o texto pede, e aí foi muito bonito essa sua colocação, Salmos, capítulo 1, versículo 2, vai falar que é para meditar de dia e de noite. Isso está sendo literal? É literal. O problema é que a gente quer espiritualizar, que aqui está dizendo... Não, gente, é literal. Você vai pegar a sua Bíblia e vai estar de dia, à noite, à tarde, no tempo que você puder, e sempre que estiver em acordo, você pegar a sua Bíblia. Ah, mas hoje é difícil, estou na correria. Espero que Jesus volte e te deixe na sua correria. Né? Para não atrapalhar ninguém. Né? Eu queria te fazer uma pergunta, Sim, eu estou meio confuso. Onde é que você vai estar quarta-feira mesmo à noite, rapaz? Vamos, pastor. Eu nem sei, rapaz. Me fala. Deixa eu fazer esse mexer aqui, ó, que o pastor lembrou. Ó, já mandar um beijo aí pro pastor André Prates. Estaremos ali no Seminário Teológico Primeiro Amor, gente. Só não lembro o endereço, pastor. Fala o endereço. Não lembra também. Eu vou mandar no Instagram, vocês vão ver. Mas, ó, quarta-feira, gente, às 7 da noite, ali no Primeiro Amor, tá? Vai ser aqui pertinho da rádio, tá? A rua, não vou lembrar. Arqueologia, né? Arqueologia. Eu só lembrei porque você tá falando de arqueologia bíblica. Eu lembrei do assunto. Você que quer estudar e quer aprender, estarei dando aula de arqueologia hebraica ali no seminário Primeiro Amor do pastor ali, André Prates. Mas voltando, mas obrigado, pastor, pelo mexer. Então, gente, por favor, volte à meditação da Bíblia. Eu sei que a nossa correria de tempo parece que nos tomou, mas eu creio que na época desse cidadão, que é Davi escrevendo, tem as mesmas 24 horas. A não ser que mudou, né? Mas é mesmo 24 horas e cada um achava um tempo. Então, o que está faltando é você largar mais isso aqui, porque isso aqui come um tempo lerdo, e você, no tempo que você poderia estar passando Reels, lia um versículo, meditava, fortalecia. E outro, gente, de 11 a meio-dia aqui, ó, horário de almoço, vai ficar perdendo tempo na rede social? Custa abrir um podcast? Custa abrir um debate desse? Então, pastor Gila, o que está faltando é dedicação, não é técnica, não é Bíblia, não é espiritualidade, é uma palavrinha só. Dedicação, só isso. Eu queria falar do professor Luca, do estudo sistemático das Escrituras. É com ele mesmo. Porque é o seguinte, eu já encontrei aqui, a gente está com o quê? São 17 anos de debate aqui na Melodia. Tem história, hein? 17 anos. Tem história. E eu estou aqui, graças a Deus, desde o início, né? E eu já ouvi muita coisa aqui, gente que discorda desse espaço, dizendo que a Bíblia não é para ser discutida assim, da forma e tal. E é um espaço que a gente está propondo aqui o conhecimento, a investigação escriturística, né? Você concorda, você discorda, enfim, isso serve para o nosso crescimento, né? E professor Luca, eu me lembro que Jesus chamou também para o debate, né? Olha só, você vai encontrar aí, interessante aquela parte lá, ele pergunta aos caras, de onde era o batismo de João? Né? É dos homens ou do céu? Aí os caras falaram, agora pegou, viu? Porque se a gente não porque vocês não creram nele? Se a gente disser do céu, ele vai perguntar. Olha, você vê o raciocínio, né? Se a gente disser que é do céu, eles vão perguntar, então por que vocês não creem? Mas se a gente disser que é dos homens, aí o povo nos frita. Aí ele falou, os caras decidiram assim. Aí os caras falaram assim. Então a gente vai dizer assim, não sabemos. Aí Jesus, então também não vou dizer para vocês. Então eu queria que você falasse sobre estudo sistemático das Escrituras, investigativo, assim, de se debruçar, a importância disso. Veja bem, eu costumo dizer que as Escrituras, para mim, vocês podem até discordar, mas é a disciplina espiritual mais importante. Porque o jejum não vai sobreviver sem a palavra. Sim. E as nossas próprias orações, que inclusive as orações... Tem muita gente que usa as orações como uma válvula de intimidade com Deus, mas não está baseado nas Escrituras. Sim. Olha o que João vai dizer, ou na verdade Tiago. Tiago vai falar, vocês pedem por muita coisa, só que vocês não recebem porque vocês não sabem como pedir. Então quem vai nos ensinar a se comunicar com Deus é a própria revelação dele. Então o jejum só vai sobreviver na palavra e as nossas orações só vão chegar ao trono de Deus se for inspirados pela palavra. Porque a gente escuta bastante isso, que Deus não escuta pecador, mas um coração contrito e quebrantado, que geralmente é direcionado pela palavra. Então, a palavra, meus irmãos,
é o que nos dá prazer em Deus. Eu busco a palavra e quanto mais eu conheço a Deus, mais isso me dá prazer, isso me alimenta. É o que me deixa vivo todos os dias. Então, se o meu coração, ao longo dos dias, ao longo dos minutos, não estiver meditando em qualquer que seja da palavra de Deus, eu estou propício à queda. Que o que vai me dar alegria em Deus é o conhecimento dele. Então, a palavra é a revelação dele. Então, para mim, é a coisa mais importante. Então, veja, quando eu estou... Inclusive, os livros, eles são muito importantes, porque olha o que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4. A Bíblia vai dizer que Deus ele vai pegar os ministérios e vão dividir em 5. E ele vai vocacionar cada um de nós a um ministério em específico. Então, nós temos aí um dom especial em um ministério. Você não vai ver aí uma pessoa sendo um 5. Com especialização no 5. Geralmente ela se especializa em 1. Então isso foi uma sacada genial de Deus, porque ele vai pegar o conhecimento dele, ele vai dividir em 5 ministérios e vai dar aos homens. Então quando eu sento aqui, eu posso, sei lá, alguém pode me chamar de mestre, mas quando eu sento com um evangelista, eu vou conhecer algo de Deus que Deus não deu a mim, mas deu a ele. Então quando a gente está na mesa, a gente conhece. Então é muito importante a gente estar nessa mesa aqui, debatendo, que foi o que o irmão falou, porque cada um carrega algo diferente de Deus. Eu não sei quanto aos irmãos aqui, mas eles, pelo fato de eles viverem na intimidade deles com Deus, eles estarem recebendo de Deus aí uma vocação específica, eles têm algo que eu não conheço de Deus. É quando a gente se junta que a gente começa a conhecer de Deus de uma maneira melhor. Intimidade. Então, a palavra, sendo a revelação de Deus, o que vai nos dar prazer em Deus é a palavra. Irmãos, tem 2 tipos de leitura que nós temos nas Escrituras. Às vezes a gente lê as Escrituras para ouvir Deus falar conosco, porque é onde Deus mais fala com a gente, através das Escrituras. E também a gente pode ler as Escrituras para aprender sobre elas. Tem várias vezes que meu coração está angustiado e eu vou lá nas Escrituras ver as maravilhas de Deus para alegrar o meu coração. Inclusive, é um dos capítulos da Bíblia que eu mais gosto. Depois vocês dão uma lidinha aí, que é Isaías 37. Gente, aquele capítulo ali é algo assim que dá uma alegria no meu coração tão grande. Porque a gente vê ali o cenário de Senaqueribe, a gente vê o rei de Israel ali com medo do Império Assírio. Ele está lá sofrendo as ameaças de Senaqueribe. E isso ele leva para Deus. Só que a resposta para Deus ao Senaqueribe é uma coisa maravilhosa. Porque ele está lá menosprezando o reino de Deus, né? Nem o Deus de Israel pode livrar vocês das minhas mãos e ameaçando. E quando Deus resolve agir, isso fortalece o nosso coração. Isso mostra quem ele é. E ele vai falar para o rei de Senaqueribe: a quem você blasfemou, a quem você olhou seu olhar arrogante. E a Bíblia vai dizer que no final, chega a arrepio quando eu estou falando aqui para vocês podem não estar entendendo, mas se vocês forem ler, vocês vão entender, a profundidade é maior. Mas resumindo, Deus ele vai mandar simplesmente um anjo que vai devastar ali 185 mil soldados assírios. Ou seja, olha o poder dele. Também tem um episódio lá de Gideão. Cara, olha o que Deus fez, como é que ele conseguiu prolongar ali. O que ele fez? Ele mexeu na terra, não sei o que ele fez para que o dia ficasse aceso mais tempo. Josué. Então, foi em Josué. Josué 10. Foi. E no Gideão foi no caso ali de poucos soldados ter vencido muitos. Então olha as maravilhas que Deus fez. Então, isso aí só vem nas Escrituras, irmão. A única coisa que pode fortalecer teu coração aí, a tua fé é as Escrituras. Então conheça, se você está desanimado, veja o que Deus já fez para você crer no que Ele pode fazer. Tá entendendo? Traz esse cara para perto de mim, eu quero ir na minha mesa. Quero na minha mesa. Só galera forte comigo. Só quero menino. Tá com a gente amanhã. Ô, glória. Muito bem. Pastor Val, alguém pode dizer o seguinte: eu não tenho esse hábito de ler, de meditar as Escrituras. Às vezes eu leio uns textos assim, pronto. Essa questão de desenvolver o hábito, Pastor Val, como é que é? É porque é fácil. É porque assim, às vezes a gente fica preguiçoso na leitura porque a gente só foca em um assunto. Como eles falaram aqui na mesa, eu vou focar na historicidade dos fatos. Aí eu vou ler um livro histórico. E aí o espiritual ficou, mas isso aí já me explicou mais ou menos. A Bíblia é um livro completo. Todas as ciências do mundo nunca vão explicar a palavra de Deus, a Bíblia, mas a Bíblia vai explicar todas elas. Sim. Então é um livro de física quântica, é um livro de matemática, é um livro de história, é um livro de geografia, é um livro de cultura, é um livro de poesia, é um livro... Qualquer área que você lê, de antropologia, arqueologia, qualquer área que você quiser, você vai pesquisar, tem tudo na Bíblia, né? Tem coisas assim que a gente passa por cima e não percebe, mas...
traz uma vida, traz uma energia positiva. O conhecimento, gente, o conhecimento é uma coisa maravilhosa. Você busca a Bíblia para conhecer não só de Deus, para conhecer a história da existência do universo. Além do universo, você lê a Bíblia porque você precisa saber o que vai acontecer das tragédias na notícia daqui a 500 mil anos, porque é o jornal que o mundo está lendo das coisas que estão acontecendo lá na frente, ou então do que aconteceu lá atrás e por que existimos. Essa semana nós estávamos aqui no debate, um dia desses aqui, falando de Amã, né, de Esther, né, na história de Esther e do da guerra, né? Não, do primo dela, né? Mordecai. Nós estávamos falando disso e nós descobrimos que Amã é exatamente o pai do Hamas hoje, né? Aí descobre por que o Assuero mandou o povo pegar em arma. Olha, o judeu tem que pegar em arma para se defender, entendeu? Aí a partir daí houve o decreto e hoje a gente pergunta por que o judeu anda armado? Está lá escrito decreto de Assuero. Então a Bíblia é maravilhosa nesse sentido. Agora, como viver isso? Eu não conheço uma pessoa que lê a Bíblia pelo menos meia hora por dia e ela é inculta. Não existe. É difícil. Não existe. Não tem como. Olha, primeiro, quando você conhece a pessoa... Muda. Exatamente. Você conhece uma pessoa quando lê a Bíblia, quando o linguajar muda, quando a quantidade de palavras, né, e de sinônimos, ela é capaz de sempre bíblica, né? Referente exatamente. Entendeu? Façamos, há uma providência divina, não sei o quê. A Bíblia explica tudo isso. E isso é maravilhoso. Então, quer ler um livro culto? Quer ler um livro histórico? Leia a Bíblia. Quer ler um livro profético? Leia a Bíblia. Quer ler um livro arqueológico? Leia a Bíblia. Quer saber de física quântica, velocidade da luz, tempo, espaço? Posso complementar isso para você? Posso complementar essa ideia? Tem que ser. Para você ter noção, para a gente entender melhor a dádiva que a gente tem, Deus para a gente, existe um princípio na matemática que se chama princípio de Borel. Isso. Esse princípio vai dizer que qualquer coisa de 10 elevado a 50 é completamente impossível de acontecer. Só que aí, para você ter noção de como Deus é perfeito... Isso, a palavra dele, a Bíblia... Para você ter noção, para a gente estar aqui nessa mesa hoje, professores, para a gente estar aqui debatendo algo... A probabilidade de ter vida aqui nessa terra... A ciência vai dizer que é de 10 elevado a 138, ou seja, extrapolou em muito o impossível. Então, são 122 características que precisavam ser completamente unidas para que houvesse vida na Terra. Sim. Por exemplo, a atmosfera da Terra, a distância da luz do Sol até a Terra, que são 150 milhões, a atmosfera. Para você ter noção, existe bilhões de planetas. Só na nossa galáxia aqui, estima-se que existe de 250 a 400 bilhões de estrelas, fora os planetas. E a NASA, que, por exemplo, é um órgão aí de estudar o universo, nenhum órgão que estuda o universo conseguiu achar um planeta que seja semelhante à Terra. Então, são 122 características que Deus uniu para que houvesse a vida na Terra. A distância do Sol, até acidez, o sistema, solo, temperatura, o sistema, tudo. Até por exemplo, o Júpiter, que é o sexto, se não me engano, planeta do Sistema Solar, ele é o nosso tanque que segura ali os asteroides. Então, Deus ele fez tudo de maneira perfeita. Então, as pessoas têm acesso a isso. Então, não sei se já aconteceu com vocês receberam a notícia que é muito boa para ser verdade e no final é mentira. A gente tem as escrituras, a gente tem Deus e a salvação, é uma notícia muito boa para ser verdade, que é verdade, pô. Que é verdade. E tem um detalhe, né? A gente vê a defesa da Lua com a Terra também, que Júpiter é a Lua, né? Recebe a pancada de asteroide, tudo quanto é lá, pra gente estar aqui vivo. O que Deus fez, pô, pra gente estar aqui. Muito bem. Vamos lá, eu vou perguntar aqui ao professor Eliel o seguinte. Considerando os profetas, os apóstolos, a igreja do primeiro século, que não tinham um Novo Testamento. Nesse ponto de vista, nós temos mais conhecimento de Deus que eles, porque temos esse material, ou não? Se a gente considerar o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nestes últimos dias tem falado pelo seu filho. Da glória. Forte. Como é que é? Há quem defenda que a igreja deve ter uma relação mais próxima com o Novo Testamento. Como é que é isso, professor? Primeiramente, isso é tirado da teologia sistemática. A gente chama isso de revelação progressiva ou hermenêutica progressiva. Isso. Como que a gente estuda isso? Sempre, cada livro da Bíblia, por exemplo, você pega ali Davi e compara a Paulo. Quem tem mais conhecimento relacionado a Deus
Paulo, não pela inteligência, mas Pelo pela tempo. progressão da revelação. Então, hoje, por que falamos que a igreja tem a revelação completa? Porque já se findou o manual bíblico, né? 90, As escrituras. E outra, esse texto ainda deixa mais um parâmetro. Cristo, ele é ainda o papel final de falar assim, não, é Cristo, é por ele que você entende a Bíblia, que você faz oração, que você jejua, é por ele. Ele é o crivo. Sendo que do Antigo Testamento esperava, o do Novo agora ansiava, né, pela sua volta, e nós continuamos ansiando. Só que a diferença é que temos as Escrituras e temos a completude dizendo, ó, eu vou voltar, o Apocalipse é desse jeito e pode me esperar. Então a gente tem agora algo progressivo que, como você falou, infelizmente temos igreja, novamente é coisa do extremo, né? Igrejas que vão falar, evite o Antigo Testamento, tira aqui, vai pro Novo. Estão fazendo como a Idade Média, né? É fragmentar a Bíblia e querer ler o que é agradável. Sim. E não é bíblico, não, ninguém, pelo contrário, você tem aqui, isso é até um erro que a gente chama de anacronismo, falar, mas Paulo, essa galera estava tendo o Novo Testamento. Beleza, mas quando temos Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, e Pedro diz assim, ó, eu não consigo entender o que Paulo escreve, mas é Escritura. Ele já está dizendo as cartas. Isso. Ele já está apontando que as cartas de Paulo é Escritura junto com o Antigo Testamento. Eu posso te ajudar? É porque, assim, nós temos 42 autores da Bíblia falando 425 personagens, mas 42 escritores. Mas o autor da palavra de Deus toda, de Gênesis e Apocalipse, é um só. Quem é o autor? Cristo Jesus. Sim. É ele o autor. Não tem rodeio. Não tem. Então, você acha que a igreja deve se aproximar mais do... É porque é complicado você dividir as escrituras. Fragmentar é difícil. Não tem como separar. Eu acho que poderia ser assim, só para ficar mais concisa a resposta. Vamos só, até para ser disciplinas espirituais, né? O que o cristão poderia separar? No seu devocional, poderia valer a pena você trabalhar ali um evangelho, né? Você trabalhar as cartas de Paulo. Ah, você quer uma coisa mais pro dia a dia, uma sabedoria, um provérbios, algum conselho de fortalecimento, um salmos. Pronto. Devocional é uma coisa mais espaçada. Mas quando a gente fala de estudo bíblico, vale a pena você se debruçar em um livro, vale a pena você buscar um manual de teologia sistemática, um comentário, para você ter um compêndio completo da Bíblia, não fragmentos. Não, Êxodo eu não estudo. Eu só estudo Carta de Paulo. Meu querido, entende? Você tem um compêndio maior. Mas posso falar uma coisa? Não pode fazer isso. Não pode. Você me perdoa, eu nunca discordei de você. Porque assim... O Velho Testamento, ele explica literalmente o Novo. E o Novo explica o Velho. Exato. Então a Bíblia é uma só, entendeu? Você não, se você faz isso, você está tirando a cristofania, a teofania, Jesus Cristo no Velho Testamento. Não, eu digo assim, pastor, porque qual é o problema? O cristão, a gente está falando dos extremos, né? Que a pergunta foi os extremos. Os extremos vai falar que não é para ler nada. E aí, então, o que é legal para o ouvinte que não tem nenhuma base ainda teológica, não estudou como os que estão na mesa, o que é legal para começar e não dar desculpinha de não ler nada? No seu devocional, fique um pouco mais à vontade para a sua leitura. Não seja tão sistemático. Não, eu vou ler só o antigo, vou ler só o novo. Não, deixe Deus falar no seu coração. Mas quando se trata de estudar a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse. É uma só. Ela não é, eu vou ler hoje isso aqui porque fulano de tal disse que o Antigo Testamento é do diabo. Porque tem gente que já falou isso. Né? Então, gente, o que eu estou pontuando é, no seu devocional, no seu relacionamento, a Bíblia inteira é para ser lida. Veja o que ali no momento Deus está falando com você. E na hora de estudar, se debruce com um pouco mais de calma. Procure um comentário bíblico. Ah, eu não entendo o Antigo Testamento. Existe N comentários bíblicos que te dá suporte e ajuda. E outra, em vez de estar rolando feed e reels, assiste um debate desse. Aprenda e pegue conselho. Só sei que quem não leu o Antigo Testamento está perdendo muito. Meu pai, porque, como eu falei, as histórias que existem no Antigo Testamento, nem no Novo tem algumas. São um derramamento de poder de Deus, Deus se revelando. É claro que a revelação de Deus no Antigo Testamento é muito menor. Sim. Porque nós conhecemos que a identidade paterna de Deus só vai ser revelada quando Jesus vir, né? Só que não é só pelo fato de Jesus ter vindo a trazer essa revelação que as promessas dessa revelação ainda não existiam, né? Sim, elas existiam.
tinham, inclusive, muitas e muitas profecias no Antigo Testamento que só vão se cumprir no Novo. Então, como é que você vai isolar metade das Escrituras e se adequar somente à outra metade? Não existe. Uma completa a outra. Minha matéria é bibliologia em seminário. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. boa, Eu ainda acho que se a gente argumenta e comenta isso, a gente está fazendo divisões entre o velho e o novo. Eu vejo Cristo Jesus de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1, até a última palavra de Malaquias. A última palavra de Malaquias é: visitarei os pais, os seus filhos, e etc. E fala, a última palavra é maldição. Então, dentro desse contexto, Jesus Cristo está intrinsecamente, totalmente dentro do Velho Testamento. Agora, quando aparece ele no cenário no Novo Testamento, é para se cumprir tudo aquilo que foi falado aqui. Então, a palavra de Deus é uma só, não existe Velho nem Novo Testamento. Eu acho. Não, mas a Bíblia é uma só, né? É o que a gente está falando. Exatamente. Mas eu acho que caberia um debate, porque tem... Sim, vale a pena, é bom. Porque, assim, você tem a questão da nova aliança, né? O testamento. A famosa coisa da lei da graça, estamos vivendo aonde? Em que dispensação nós estamos, o que caducou lá... Entendeu? Tudo isso a gente poderia... Já deixa programado e coloca ele aqui. Eu quero ser o oposto deles, para a gente ter uma discussão saudável. Sabe por quê? Assim, a graça e a lei é uma coisa só. A graça foi as promessas que a lei dizia que teria essas promessas. E a lei é o cumprimento da graça. Então não tem como separar a graça da lei. E vamos lembrar que quando o apóstolo diz que toda a escritura é divinamente inspirada, ele está falando... Ele fala de tudo, velho e novo. Não, do Antigo Testamento, né? Que até ali só tinha o Antigo, né? Sim. Só para complementar aqui, veja bem, as escrituras, eu até perdi a linha de raciocínio. Pode continuar aí, deixa eu só lembrar que eu esqueci porque o nosso tempo acabou, 12 horas. Doutor Lucas, o senhor tá velho. Mas só deixar uma frasezinha, pastor, que de A.W. Tozer, lembrei. Ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. Então escolha o que é melhor aí. Completa, Luca. Porque a Bíblia Jesus vai dizendo que ele diz que ele não veio para abolir, mas para cumprir. Então, o que isso quer dizer? Que se não tivesse a lei é muito necessária. Inclusive, até ministrei isso na igreja esses dias. Se não houvesse lei, não teria justificação, não. Porque o prêmio da lei, o que Jesus recebeu ao cumprir toda a lei, foi justamente a sua justiça. Coisa que a gente não conseguiria receber porque a gente não cumpriu a lei. Então, como é que vai acontecer a imputação? Onde Jesus, ele nasceu cumprindo a lei, viveu e morreu cumprindo a lei, ele recebeu o prêmio da lei. Isso significa o quê? Que ele era o único homem que poderia bater no peito e se vangloriar de ser independente de graça, né? Por exemplo, ele sendo homem, ele poderia falar: Deus, eu não preciso de nenhum intermediador para me levar até ti, eu cumpri toda a lei. Só que ele cumprindo toda a lei e recebendo esse prêmio, ele vai depositar isso na nossa conta. Então, se não fosse a lei, se não fosse Jesus cumprindo a lei, porque a Bíblia vai dizer, ele sendo santo se santificou. O que isso quer dizer? Que ele estava cumprindo a lei para nos justificar, para dar esse prêmio para nós. E não era completamente necessário. Muito bem, gente. No batismo dele, o que ele fala? João Batista fala: você que veio a mim, eu que teria que ir até você. O que ele fez? É necessário que se cumpra toda a lei e os profetas. E aí, quando foi batizado, foi revelar: rapaz, isso aqui tá bom, desculpa aí. Cabe mais debate. Não tem mais tempo, gente. Ponto final do nosso debate Melodia de hoje. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao Luca, obrigado também ao professor Eliel, ao pastor Valverde, você, pelo carinho da audiência Melodia. O nosso debate fica assim: amanhã, terça-feira, 22 de julho, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.